Vou começar a análise então dessa partida aqui que aconteceu entre o Gustavo e o Daniel, um X1 entre eles. Eu não sei o certo resultado da partida, mas vou tentar dar uma ideia para cada um sobre como foi jogado a partida, como poderiam melhorar, como poderia evitar o oponente, etc. Estamos vendo o primeiro time do Daniel, com o Gulitão no meio, Churran na lateral, time vermelho do Dani, time azul do Gustavo. Gustavo já começou dando elástico, lindo. Só se enrolou muito com a bola. Bem marcado. Os dois estão com a mesma formação, né? Na 4-2-1-3. De novo, acho que eu falei isso no último jogo. Sinto que fica um jogo meio trancado no meio de campo. Não tem muito pra onde nenhum dos dois construir. O jogo começou bem morno. O Gustavo entregou uma. Acho que podia ter passado essa bola ali pro som. Agora parou, olhou as possibilidades. Acho que dava pra ter feito diferente. Vamos ver como é que vai ser a próxima jogada pra ver se é um padrão que ele tá tentando construir no ataque ou se dá pra fazer coisa diferente. Dá pra ver que o Daniel tá marcando um pouquinho mais controlado aqui, tá puxando os jogadores pra trás. Voltou muito bem com o volante aqui. Acho que devia ter continuado com o volante, ao invés de trocar pro Churra. Deixa o Churra voltar na marcação. Mas conseguiu fechar muito bem o espaço. Cruzamento, deu em nada. Bem jogado, muito bem jogado. Acho que não tinha muito o que o Gustavo ter feito ali. Ele errou no escanteio, né? Depois daquela rateada ali, ou era parar o ataque ou torcer pra errar. Marcou bem ainda, quase que o Daniel perdeu o passe. Os dois estão bem ansiosos, aparentemente. Nesse momento aqui, eu acho loucura ter subido tanto com o Churran, né? O Churran tá aqui na ponta. A gente sabe que ele tá jogando com três atacantes, então, tipo, tem esse ponto aqui. E aí, erra o passe aqui, tipo, o lateral esquerdo pega a bola. O Gustavo já tá preparado com o volante, ele já tá marcando com esse volante aqui, tá usando o R1 pra fechar esse espaço aqui. Também que o Churra ele não vai ter muito pra onde construir. A única opção que o Churra tem é voltar a bola e largar aqui no meio de campo, que tá os três do meio aqui, né? Mas se ele continuar pressionando, tipo, o Gustavo sobe esse volante aqui e fecha o espaço do Churra, ele já tem um jogador pronto pra fazer o contra-ataque aqui nas costas, ó. Ele tá marcando muito bem. Daniel cruzou e acabou ganhando um rebote, né? Mas se ele tentasse uma bola rasteira, ele provavelmente ia perder essa bola e ia tomar um contra-ataque. Chute de trivela muito mal. Aqui é um dos maiores problemas que eu vejo na formação. Tipo, como tá com os dois volantes aqui, ó, e só tem tipo o armador, demora muito pra conseguir separar o time e organizar a jogada. A não ser que ele tivesse pegado esse centroavante aqui que ele tava com a bola antes e mandado o ponta correr por trás, né? Pra pegar e tipo jogar, botar a bola em profundidade. Acho que fica muito demorado pra conseguir construir assim o ataque. Se tu parar o ponta pra começar a construir, acaba perdendo muito tempo. E aí dá tempo do zagueiro voltar, o volante voltar, etc, né?
Não sei, eu vi já na primeira partida ali que eu fiz o Gustavo que ele tava forçando muita bola pelo centro também, né? Acho que em algum momento nessa partida ele vai acabar trocando o jeito de atacar, porque na outra partida ele tinha sofrido muito por causa disso também. Boa, segurou muito bem a bola com os dois volantes. Aqui tem que mandar correr, senão vai ficar preso aqui no meio de campo. Aí, tipo, de novo forçou pelo centro, ó. De novo essa bola veio. O Gustavo acabou empurrando essa bola pro meio. Tipo, dá pra ver que ele vai mandar esse atacante aqui correr. E ele tá só esperando o atacante sobrar um espaço, só dá pra ver que ele mandou ele correr por causa do braço levantado, né? Ele tá procurando um espaço pra poder dar o passe e nesse caso aqui, tipo, tem esse jogador aqui que ele tá com muito mais condição pra receber a bola, né? Depois daria pra ele levar a bola pro fundo ou se ele quiser chutar colocado, trivela, etc. Daria pra voltar a bola pra esse jogador aqui e depois puxar a jogada, né? Mas dá pra ver que os dois volantes dele estão aqui muito longe, né? E aí ele vai meio que ficar. Como os dois pontos estão com cortar pra dentro, ó. Tipo, dá pra ver que os dois estão cortando aqui pra dentro. Fica meio que esse losango aqui, né? Os quatro jogadores no meio de campo. A não ser que ele pegue um dos pontas e ele mande correr o ponta. Eu tô sentindo que, como tá empurrando muita jogada pelo centro, fica meio difícil de conseguir construir o ataque do jeito que ele tá jogando. Marcou muito bem, fez a pressão. Daniel virou bem. Ai, que arriscado. Ah, uma geladeira correndo. Loucura esse passe de novo, loucura esse passe de novo. Loucura esse chute colocado. Nesse momento o nível não tá um dos mais bonitos, né? Vamos lá, tem que forçar o contra-ataque agora. O Daniel marcou muito bem aqui, voltando com o stun. Em específico com o stun, né? A quantidade de passes que vocês estão chutando no atacante assim, na frente da área é um absurdo. Dá pra. Os dois podiam dar um passe a mais, volta tipo mais um pouquinho a bola. Ficou demais. Isso, leva pro fundo, leva pro fundo. Não. Tipo, de novo, ó, é nítido que toda jogada o Gustavo tá esperando, tipo, um dos jogadores ele correr em profundidade. E ele tá tentando atacar sempre com o triângulo. Não sei se é porque tá fazendo muito gol assim. Mas qualquer jogador que marcar um pouquinho melhor, apesar de, tipo, ser uma formação levemente ofensiva para os três atacantes, né? É muito difícil passar pelos zagueiros nesse momento do jogo. Tipo, os dois aqui são muito fortes, os dois laterais aqui estão muito bem também. E aí, sempre que o Daniel conseguir fechar o espaço que esses dois, os dois jogadores estiverem marcando, né? Vai ser muito difícil botar essa bola em profundidade. Enquanto que aqui daria para mandar aqui o ponta correr e se aproveitar que, tipo, o Davis aqui tá subindo, porque ele tem que fechar o espaço desse centroavante. Eu acho que nessas horas aqui que tá mandando o jogador correr, dá pra se aproveitar muito bem desse jogador que ele tá criando espaço, que ele tá puxando esses dois jogadores aqui, como eu comentei pra marcar, né? Esse aqui. E aproveitar de um outro jogador que tá livre. Aí ele perdeu o tempo da bola, tinha que ter largado já de cara. É que aconteceu mais ou menos o que eu tava comentando nas outras partidas, né? Que o Daniel, quando tá puxando aqui os jogadores pela ponta, dá pra notar que o armador ele tá vindo pro fundo, ou tá se formando do pulo de ataque ele por causa do ponta que tá virando centroavante. Só que eu tô começando a achar que esse Gullit tá muito pesado pra conseguir construir jogada pela ponta, sabe? De repente, quando tá construindo a jogada, o Daniel tem que pegar o Gullit, que deveria estar no meio de campo aqui, né?
e forçar ele a ficar no meio de campo. Evitar de, tipo, avançar ele, de mandar ele correr, deixar ele parado no meio de campo e construir a jogada a partir dele pelo meio de campo. Ou de repente botar os pontas aqui pra fazerem uma função diferente, tipo ala, que daí ele vai avançar mais, né? E enquanto eles estiverem pelas pontas, o Gullit não vai vir pra roubar esse espaço aqui. Ele vai se manter à distância, tipo, aqui. Acho que fica muito fácil pros dois laterais recuperarem a bola. Bem marcado. Hum. Acho que ele dava pra ter feito speed boost nessa bola. No momento que pegou ela, sobrou espaço. Se fizesse speed boost, eu acho que não dava tempo de roubar a bola. Não, dá pra ver que o Gustavo tá esperando o jogador dele ultrapassar pra ele poder dar um passe. E aí, como o cara não teve a corrida em profundidade, ele não conseguiu construir. Aqui foi a mesma coisa. Exagerado o Daniel ter deixado essa bola passar, porque foi sempre a mesma jogada o tempo inteiro que o Gustavo fez. No momento ele tentou mudar o ataque. Ele tava nítido que ele tava enrolando ele pra conseguir o ataque. Aqui tá puxando o Davis pras pontas. Eu acho que ele tá fazendo isso aqui inconscientemente pra suprir a falta de velocidade do Gullit quando ele tá vindo pra ponta. E aí acaba puxando tanto o Davis quanto o Churran lá em cima por serem mais rápidos, mais ágeis, né? E tá sentindo que, tipo, tá perdendo muito tempo com essa dupla aqui. Gustavo mexeu muito bem o goleiro aqui. Aqui dá pra notar uma coisa parecida com o que eu tava falando antes, né? O Gullit do Daniel ele tava correndo aqui por baixo, né? Aqui o Hazard do Gustavo acabou puxando pra ponta também, né? Que são os dois meias. Ele acabou mandando o ponta dele aqui avançar no momento que ele tava com a bola aqui. E aí ele construiu a jogada por aqui. O ponta não puxou porque ainda tá muito recuado, né? Ele não foi pressionado porque ainda tá muito recuado. Mas no momento que o Hazard ele abriu aqui, um outro jogador fez a posição de armador, ó. Dá pra ver que o volante dele que deveria estar aqui, ele avançou. Que o Hazard acabou recuando, né? Ele vai aparecer pro passe aqui, ó. Boa. Um, dois. Isso. Ah, deu pra ver que ele tava esperando o jogador correr ele de novo. Mas faltou ele dar um L1 se ele queria que o volante avançasse. Acho que não precisa disso. Acho que dava pra ter largado a ponta a bola no Maradona, que nem ele fez. Só ter construído um pouquinho mais, talvez. Acho que ele não percebeu que também que tava aos 45 pra se aproveitar desse ataque. Vou avançar um pouquinho o jogo. Mas vamos lá, foi um bom jogo dos dois. Foi meio trancado. Teve muito erro de passe na zaga. Que podia ter, os dois poderiam ter se aproveitado mais. Imagino que agora a Daniel Pessoa, vou segurar um pouquinho mais a bola, vou deixar ela mais no pé e construir a jogada de leve. Dá pra ver que ele tá enrolando um pouquinho mais a bola agora no meio de campo. Fez a jogada do Gustavo. Exatamente a mesma coisa. Eu acho que tá muito fácil de marcar essas bolas, tá muito na cara que quer fazer, quer executar isso. Agora foi melhor conduzido porque tu puxou um jogador que não tava nem perto da jogada. Meu Deus. Volta? Não, ok. Do outro lado. Mandou o Davis correr de novo. Eu acho que como o Gustavo ele tá jogando muito pelo centro, né? Toda a bola ele tá vindo aqui pra cá e essa daqui ele tá vindo pra cá. Dava pra se aproveitar do Davis que tava subindo, né? Eu acho ainda que não vale a pena, tipo, subir esses dois laterais. Mas como o Gustavo tá fazendo sempre essa mesma jogada que nenhuma vez ele cortou pra ponta, dá pra puxar o Davis, sim, nesses casos e correr, ou pega o Churran e corre. E aí faz o quarteto de ataque com o lateral aqui embaixo, os dois atacantes
O ponta vai virar um centroavante, né? O ponta aqui por cima e deixar o Gullit parado no meio. Vai dar espaço pro Gullit poder construir também no centro do jogo, do campo. Ah, tem nem que te falar, Daniel. E o Gustavo aproveitou muito bem, né? Isso aí, quando receber a bola tem que matar. Tá marcando muito bem com o Vieira aqui. Trocou pro Caicedo, fechou muito bem o espaço. Jogou perfeito aqui. Marcou muito bem, é isso aí. Maradona segurou. Linda a bola. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só pra mostrar. Aqui, no momento que vai pegar a bola. Vai largar no Maradona, tá? Nesse momento, eu acho que o ideal seria poderia ter largado nesse jogador, ou podia continuar com a bola aqui no Maradona, tipo, enrola a bola com ele, né? Eu vou avançar um pouquinho. Ele enrolou e o Stan, que tava aqui atrás, veio marcar. E no momento que o Stan avançou, ele tem total espaço pra poder largar pro centroavante dele que tá correndo, ou mandar aqui o Caicedo que tá subindo, correr por baixo e largar a bola aqui por baixo. Ele vai segurar a bola, ele notou que do nada tem um bolo aqui, ó, tem 5 jogadores nesse espaço mínimo de. Não tem. Nenhum deles tá nem perto do Maradona pra roubar a bola, né? E aí o atacante dele aqui, que tá com a função de centroavante, né? Ele vai avançar pra poder fazer a corrida agora. Muito bem jogado. Perder esse gol, ele foi um crime, né? Podia ter passado embaixo. Dava pra ter se aproveitado muito melhor do lance. Mas a jogada foi muito bem construída. Meu Deus. Boa. Hum. Não foi mal finalizado, né? Mas fechou bem o espaço. Só não precisava ter spamado tanto bot, eu acho. Vamos lá, começar devagar isso aí. Ok. Deixa eu ver esse impedimento. Agora no fundo. De ter largado pelo chão, o passe no chão tá bem mais rápido do que esse por cima se o cara não tiver o passe por cima mesmo, né? Boa roubada de bola. E essa hora o Daniel tá quebrando o controle. Ah, ele ficou procurando o vovó o tempo inteiro, né? Eu acho que podia ter parado essa bola aqui chutado, tá? Chuta colocado aqui, ó. Assim. Tá entrando toda hora, né? Só pega e bate o colocado. Dá pra ver que o Gustavo tá fechando aqui muito bem o vovó, tá? E no pior dos casos, se tipo chutar, o goleiro spamar, tu vai ganhar um escanteio, não vai só largar a bola no pé do zagueiro, né? Ok. Rodou bem a bola. Muito bem, tipo, não subiu com o Churran, com o Koundé. Bom, agora parece que o Gustavo tá muito confortável com a bola no pé. Ele vai conseguir construir muito mais fácil. Cada segundo que passa, tu vai deixar o Daniel mais nervoso, né? Muito bem jogado, muito bem jogado. Eu ainda acho loucura que foi, tipo assim, a mesma jogada pela terceira vez seguida que deu o gol, né? Fora isso que o Gustavo perdeu ali e o Daniel, tipo, deixou essa bola passar de novo. E agora tem que entrar na mente do oponente mesmo, isso aí. Vou meter drible que nem uns desgraçados.
Bom, o Daniel tá totalmente perdido na marcação, né? Totalmente perdido. Não vou nem comentar mais essa marcação aí. Ele avançou zagueiro e. Ok. Hum. Nessas horas eu gosto de ter uma tática pra poder deixar o jogo mais trancado se eu estiver ganhando ou atacar mais, tipo um 4-2-4. Deixa pronto, só troca ali a tática personalizada. Vai facilitar muito pro ataque e pra defesa também, se sentir necessidade na defesa, né? Agora ele parou um contra-ataque depois de tomar vários gols. A ideia foi boa, a ideia foi boa. Ah, ah. Eu tenho a impressão que na metade da partida ali, quando o Daniel começou a sentir que não estava conseguindo correr por dentro nos ataques. Vou voltar aqui um pouquinho pra mostrar esse lance. Que não tinha motivo nenhum pra dar esse passe. Tipo, tem mais coisas pra fazer. O passe serve, mas parece que tá ansioso. Ó, dominou a bola pra trás. Podia ter avançado, chutado. Podia ter passado, mas dominou pra trás e depois chutou. Bem jogado, bem jogado. Ok. Esses lances que o Gustavo tá fazendo, eu acho que ele tá construindo muito bem a jogada, ó, tá fazendo triangulação perfeitinha. Ele tá construindo espaço pra poder deixar o atacante dele livre, pra ele depois poder largar essa bola em profundidade. Só podia estar fazendo isso desde o início do jogo, tipo, começou a fazer, eu acho que só quando teve confiança. Mas ó, ele fez, se enrolou várias vezes aqui embaixo, deu um, dois, três passes, e aí sempre sobrou espaço pro atacante. Ó, um, dois, três, e agora ele vai ter todo esse espaço aqui, né? Eu acho que podia ter se aproveitado disso desde o início do jogo. Que ia ter achado espaço. Principalmente quando o Daniel tava avançando aqui com os laterais. Ele roubou a bola. É isso aí, muito bem jogado. Muito bem jogado. Foi uma boa partida. Eu acho que o Gustavo podia ter feito muito mais gols. E eu acho que o Daniel podia ter tomado muito menos, pra ser bem sincero. Acho que ele podia ter espaço pra poder marcar. Podia ter cortado muito mais jogada do que teve. E o Gustavo, se tivesse construído mais jogadas, ia ter achado muito mais espaço, ia ter feito muito mais gols. Mas foi uma ótima partida dos dois. É isso aí. Tamo junto. Falou.